Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um infográfico dentro do Figma. Olá, eu sou a Lari Tedeschi e seja muito bem-vindo e bem-vinda à Pan-Americana. Então hoje nós vamos recriar esse infográfico aqui que a gente está vendo. E para criar ele, eu já separei alguns elementos aqui, então você pode separar alguns elementos para começar a criar o seu infográfico. Aqui eu separei algumas cores, a paleta de cor que eu vou estar utilizando, a fonte principal e a fonte secundária. E agora vamos começar a criar o nosso infográfico como esse daqui. É claro que você pode adaptar também o design, não precisa ser necessariamente esse design, Você pode criar da maneira que você achar melhor. Então para isso eu vou selecionar a ferramenta de frame e vou criar um frame aqui com a dimensão 600 pixels de largura por 1100 de altura. Vou clicar aqui em cima e vou renomear para infográfico. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar de cor, então eu vou colocar essa cor cinza claro aqui que eu separei. Então eu vou abrir aqui o meu painel para selecionar a cor, vou pegar a ferramenta de conta-gotas e vou colocar na cor cinza. E eu vou começar então criando essa estrutura aqui dos quadrados e dos retângulos. Então para isso eu vou selecionar a ferramenta de retângulo aqui e vou criar. Aqui, para você criar um quadrado perfeito, tem um truque, Quando você cria um retângulo, você consegue criar ele livremente aqui. Mas e se você quiser que a largura e a altura tenham a mesma medida? É só pressionar o Shift no teclado, que aí você consegue manter as proporções. Isso funciona para qualquer elemento que você estiver redimensionando aqui. Menos os textos, que daí você tem que usar a ferramenta de Scale. Mas nesse caso, a gente pode pressionar o Shift para manter as proporções e ter um quadrado perfeito aqui. Eu vou colocar esse quadrado na mesma dimensão aqui que eu coloquei. Então ele vai ser 144 por 144. E vou, com o Alt pressionado, vou duplicar para criar os outros quadrados também. Então eu vou puxar e agora eu vou dar um Ctrl D para criar os outros. Na verdade, eu vou primeiro criar a estrutura de um e depois eu vou duplicar toda a estrutura. Então eu vou apagar. Agora eu vou duplicar esse quadrado, então eu vou dar um Ctrl D. Vou puxar esse segundo quadrado que a gente duplicou, o de baixo ainda tá o quadradinho menor, e aqui eu vou tirar o fio e adicionar um stroke. Então ele já criou essa estrutura aqui que a gente quer. E agora eu vou configurar a medida certinha. Então vai ficar 529 de largura. Vou colocar 530. Perfeito. Agora eu vou aplicar as cores. Então nesse primeiro eu vou aplicar a primeira cor da nossa paleta de cores. E aqui no stroke também. Vou aumentar esse stroke para 3. E aqui eu vou trocar, ao invés de inside, eu vou colocar center. Ou seja, esse contorno ele vai ficar centralizado. Reparem que ele está centralizado aqui a essa linha. E eu também vou deixar dessa mesma cor. Então eu vou pegar o conta-gotas e vou colocar dessa cor. Agora eu vou selecionar os dois e dar um Ctrl G para agrupar e poder centralizar aqui no meu frame esses dois como um grupo. Porque se não tiver agrupado, então se eles estiverem separados e eu clicar aqui em centralizar, eles vão centralizar um com o outro. Uma outra opção de fazer isso sem agrupar é você selecionar os dois e com o Shift pressionado, você alinha aqui. Mesmo que eles não estejam agrupados, o Shift vai fazer com que, ao alinhar, o Figma vai considerar que esses elementos estão juntos. Então ele alinhou os dois agrupados. Fica estranho fazer isso? Os dois agrupados em um frame, mas sem estar agrupado. De qualquer forma, eu vou agrupar os dois. Então, vou dar um Ctrl G para formar um grupo aqui. Eu vou renomear para quadro. Então, esse aqui vai ser o meu quadro 1. E agora é só duplicar com o Alt pressionado e com o Shift pressionado também. Para ele duplicar de forma alinhada, eu vou clicar e arrastar aqui para baixo. E agora, dou um Ctrl D para fazer os outros. Vou trocar de cor, então vou colocar as cores de cada quadro aqui, que a gente separou na nossa paleta de cor. Então, vou aplicar essa cor. Vejam que se a gente selecionar aqui embaixo, onde está escrito Selection Colors, ele já vai considerar as duas cores aqui. Então, eu não preciso trocar o fio e depois o stroke. Eu já troco as duas automaticamente, selecionando aqui embaixo. Então, ele já trocou tanto o contorno quanto o preenchimento da outra forma. Agora eu vou selecionar todos esses quadros que a gente criou aqui e eu posso, primeiramente, se eles não estiverem com esse mesmo espaçamento, aqui nesse caso eles estão, mas caso eles não estejam, então tem algum que está com um espaçamento que está diferente, você pode selecionar,
alinhar todos aqui, depois com o Shift pressionado, alinhar todos no centro do frame. E aqui em cima tem um truque. Se você clicar aqui e clicar nessa opção, ele vai distribuir igualmente no espaço, então ele vai manter o mesmo espaçamento entre todos os itens que estão selecionados. Então, olha só. Ele já deixou o espaçamento aqui igual. Nesse caso tá 40. E você pode alterar aqui, ó, onde tá aqui o 40, você pode trocar esse espaçamento para o espaçamento que você desejar. Nesse caso, eu vou descer um pouquinho mais para baixo aqui e acho que eu vou aumentar para 45. E agora eu vou subir um pouquinho. E vou deixar assim, perfeito. Agora eu vou começar a posicionar os meus textos. Então vou utilizar os dois textos que eu separei aqui. Então eu vou puxar o primeiro aqui e vou escrever o título, né? Como criar um infográfico. E agora eu vou posicionar, aqui vou diminuir esse texto, né? Opa, faltou no Figma. E agora vou utilizar a ferramenta de Scale aqui para escalar esse texto sem precisar necessariamente mudar a fonte aqui. Então eu consigo ver no olho aqui como que eu quero que fique. Um atalho para a ferramenta de Scale é usar a tecla K do teclado. E eu vou deixar tudo alinhado para a esquerda, já que todos os meus quadros vão ficar com esse alinhamento também. E agora eu vou começar a preencher cada quadro. Então, vou aproveitar esse próprio texto aqui, vou copiar com o Alt pressionado, vou colocar 01, vou diminuir a caixa de texto para que fique a largura automática, e aqui vou aumentar o 01 para ficar bem grande aqui e entrar aqui. Vejam que essa caixa de texto, ela é um pouco maior do que o tamanho dessa fonte. Uma dica, né, que dá pra gente cortar esse espaço, quando a gente quer trabalhar exatamente com o tamanho que está a fonte, é só vir aqui nos 3 pontinhos e você vem aqui nessa opção. Então, a gente tem, ó, essa opção normal, que vai pegar a caixa de texto maior, e essa opção que vai alinhar até o início e o final da fonte. Então, ó, assim a gente consegue alinhar melhor e achar bem o centro aqui, considerando o tamanho da fonte bem certinho. E agora eu vou, com o fio, vou colocar esse cinza clarinho aqui. Agora eu posso duplicar, então com o Shift e o Alt pressionado, eu coloco aqui no segundo quadro e agora eu vou dar o Ctrl D para ele já duplicar para os outros quadros. Agora é só alterar os números. Ó, antes de alterar os números, eu percebi que o meu texto ele tá alinhado para a esquerda. E antes de alterar cada número, para que ele fique sempre centralizado, eu vou selecionar todos eles e vou centralizar aqui, ó. E agora sim vou alterar cada número. Porque como o número vai mudar, muitas vezes essa largura, né, pode mudar. Então, para ficar bem certinho centralizado, eu já altero ali. E agora é só posicionar os textos. Então, eu vou pegar esse texto aqui. Na verdade, eu vou aproveitar aqui do meu próprio infográfico. Com o Alt pressionado, vou puxar e vou escrever o meu título 1. Vou diminuir um pouquinho com a ferramenta de Scale e vou posicionar mais ou menos aqui. E agora, com o Alt e o Shift pressionado, eu vou duplicar para os outros quadros. E agora eu vou dar um Ctrl D para ele ir para os próximos quadros. E aqui vou trocar. E para finalizar, falta o meu texto aqui. Então, vou puxar esse texto aqui que eu coloquei de modelo, com o Alt pressionado, vou puxar ele aqui e vou encaixar ele no meu quadro. Para isso, eu vou usar a ferramenta Scale de novo, então pressiono a tecla K do teclado, vou redimensionar aqui. E agora, com o V, que vai voltar para a minha ferramenta de seleção normal, eu vou diminuir aqui, ó, para ficar bem certinho. Agora eu vou selecionar os dois e vou centralizar. Como eu mexi aqui, para não ter que repetir esse processo nos outros, eu vou excluir esses daqui e vou puxar desse primeiro, que já tá bem certinho. Mas antes eu vou aplicar as cores. Ao invés de deixar totalmente preto aqui, eu vou colocar esse cinza mais escuro, que é quase um preto, mas eu acho que vai encaixar melhor aqui. E aqui no passo 1 a mesma coisa. Vou colocar esse cinza mais escuro da minha paleta. E aqui, eu acho que ficaria interessante colocar também um cinza mais claro, que a gente até não tem na paleta ali, mas acho que fica melhor. E agora eu vou selecionar os dois com o Shift e com o Alt e o Shift pressionado, vou duplicar para cá, centralizo no quadro, solto e agora eu dou um Ctrl D para ir para os outros quadros e ele já vai respeitar bem certinho todos os espaçamentos que a gente colocou aqui. E agora eu vou trocar de novo aqui o passo 2. E prontinho, tá pronto o nosso infográfico. Vejam como é bem simples de criar, né, utilizando todas as ferramentas do Figma, as formas, as ferramentas de texto, de cores aqui dentro do Figma e também esses atalhos que são muito importantes, né, pra gente duplicar e manter os espaçamentos bem certinhos. Além disso, você também pode complementar
esse infográfico utilizando ferramentas mais avançadas, como as ferramentas de componentes e de auto layout. Se você gostou de fazer esse infográfico no Figma e quer ver conteúdos mais avançados semelhante a esse, acesse o site da Pan-Americana para conhecer os nossos cursos de Figma e Design. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal.